Aboru, aboye, iboxixé. Eu sou Yanifai Fafunkel Chumbumi, Ebeto Yussi, Bambalá, Almol, Sauloian. Conhecida como Iana de Mulambo, aqui no Rio de Janeiro, bairro Bento Ribeiro. Eu vim aqui hoje trazer para vocês sobre uma dúvida que me enviaram através do WhatsApp, perguntando se essa pessoa poderia cuidar do seu próprio jogo de búzios. E essa pergunta, ela me trouxe um pensamento muito forte. E a espiritualidade, para quem realmente tem, sabe que ela responde dentro de nós e muitas das vezes conversa com a gente, né? Então vamos lá. Existem religiões e existe a espiritualidade, certo? Religião é religião. Espiritualidade é espiritualidade. E há uma diferença muito grande entre religião, cultura e espiritualidade, certo? O que seria a religião? A religião, ela é a porta que abre para aqueles que buscam o caminho da sua própria espiritualidade. A cultura, ela é diferente da religião. Existem vários tipos de religiões e culturas. E o que seria a cultura, afinal de contas? A cultura é como é dominado aquela religião, com seus dogmas, né? Com suas regras, suas orientações, como as orientações e regras de qualquer casa que exista espiritual. Já a espiritualidade, a diferença é que cada um possui a sua. E Fá nos ensina que cada ori é individual, assim como cada caminho espiritual a ser seguido, certo? Então, de tempos em tempos, o que nós, seres humanos, sempre seguimos à risca, né? Foi aquilo que as religiões elas pregam para nós, aquilo que é certo dentro da religião, como deve ser seguido. Não que eu seja contra as religiões existentes, não. Eu respeito cada uma delas. Porém, o que se faz muitas pessoas se perderem no meio do caminho é que o verdadeiro fato, o verdadeiro conhecimento, né, ao qual aquela pessoa, aquele filho, ele precisa seguir, não é entregue a ele. E as religiões, elas servem para isso. Elas servem para nos orientar, nos ensinar a paciência, o culto, né? Só que a nossa espiritualidade, a espiritualidade de cada um, ela é despertada de acordo com o tempo ao qual você escolheu do céu para a terra antes de nascer. Então, algumas pessoas, elas despertam antes, outras pessoas despertam depois, assim como muitos não despertam e passam por uma vida inteira escravizados pelo que o outro ser humano quer que você acredite. Então, por que eu estou gravando esse áudio em vídeo para falar sobre esse assunto? Porque não é de hoje que chega essas dúvidas até mim, aonde eu sempre tenho que estar explicando às pessoas, né, que só tem axé, só pode passar o axé aquele que tem. A gente só dá aquilo que a gente recebe. E será que o que você recebe é aquilo que o outro te dá? Eu digo para vocês que não. Aquilo que você recebe é aquilo que você busca.
é aquilo que a tua espiritualidade te entrega de acordo com as suas experiências de vida, aonde você vai vivendo, caindo, levantando e aprendendo as suas experiências para que lá na frente você possa ajudar outras pessoas. E a IA fala sobre isso com propriedade, porque isso aconteceu com a minha vida. Isso acontece comigo todos os dias. Todos os dias nós aprendemos com a nossa espiritualidade. Então eu quero deixar aqui esse áudio em vídeo para vocês, para que vocês pensem muito bem no caminho que vocês vão escolher quando se tratar de espiritualidade, tá? Existe uma frase que diz o seguinte: Ifá é para todos, mas nem todos são para Ifá. E o porquê que essa frase ela existe? Ela existe pelo simples fato de que a palavra de Ifá para muitos, ela será entendida e compreendida. Para outros, não. Por quê? Porque dentro daquela religião, dentro dessa cultura, tem seus dogmas a serem seguidos. E nem todo ser humano, ele terá capacidade de seguir essas regras dentro da religião. Assim como no candomblé, assim como na umbanda, assim como na quimbanda. E as religiões, elas são importantes. Para quê? Para poder nos fazer descobrir em qual lugar nós nos encaixamos. Entendem? E quando você se depara e acorda para a sua real espiritualidade, você vê que, na verdade, você deve ser agradecido pelo caminho que você passou, agradecer pelas almas nessa terra que te ajudaram, mas principalmente agradecer o seu Ori por ter te guiado em caminhos ao qual te levaram a um espírito evoluído, a uma espiritualidade máxima, que é quando você chega ao seu entendimento real e você fala para si: nossa, será que eu perdi tempo na minha vida? Ou será que eu tenho que olhar para tudo que eu vivi, para tudo que eu aprendi, para tudo que eu passei e usar isso como arma favorável à minha espiritualidade para ajudar outros irmãos na Terra? Então pensem nisso, pessoal. Pensem nisso, porque esse assunto que eu vim trazer hoje para vocês aqui, depois de muito tempo, sem gravar vídeo, é um assunto que está atrapalhando a vida de muitas pessoas. Porque existe uma outra frase que diz também o seguinte: aquele que só olha para a luz, ele é tão cego quanto aquele que anda no escuro. Tente olhar 5 minutos para o sol e ver o que acontece com a sua vista. Então, vamos aprender, juntamente com a nossa espiritualidade, que por detrás de um negativo está o positivo. Qual o positivo? O positivo da sua sabedoria, o positivo da sua espiritualidade. Se você sabe que se você botar a mão no fogo você vai se queimar, você vai colocar a mão no fogo novamente? Eu acredito que não. Então a nossa vida ela é muito assim, principalmente na espiritualidade. As religiões existentes, elas são os caminhos ao qual as espiritualidades de cada ser na Terra, elas buscam, é como se fosse um imã. Chega um certo momento na vida que a pessoa ela precisa, tá, de um caminho, porque ela sente a necessidade de se cuidar espiritualmente. E se a gente não tiver essa orientação, por onde começamos, não é verdade? Essas são as dúvidas. Por onde começamos? O que eu devo fazer? O que eu posso ou não fazer? Em quem acreditar? Como seguir? Como ser orientado? E eu digo para vocês,
que quando nós, seres humanos, damos esse passo rumo em busca à nossa espiritualidade, você vai encontrar várias portas abertas. E aí você entra numa dessas portas. Aquela porta que te abriu, você nunca vai poder cuspir no prato que você comeu. Porque ela foi uma porta aberta para te ensinar algo. Mas isso não significa que aquela porta aberta ali, você tem que estar ali pro resto da sua vida. Claro que não. Isso significa que aquela porta se abriu porque Exu te levou até ali. Porque a sua Ori te levou até aquilo ali. Assim como nós sacerdotes e sacerdotisas, devemos e temos que entender que muitas das vezes a gente vai deixar a nossa porta aberta sem saber quem está entrando e que nós não podemos nos chatear por isso, porque essa é a nossa missão. Assim vale para você também, que busca um caminho espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês possam entender, meus irmãos, a importância da sua espiritualidade. Se hoje eu estou no candomblé, por exemplo, eu estou aqui, eu me iniciei aqui, porque isso fez parte das nossas escolhas do céu para a terra. Ou numa outra reencarnação, você de repente já tinha sido iniciado dentro desse culto, dentro daquela tradição. Mas será que nessa vida é o mesmo caminho que você deve seguir? Existem Odus e Fá que falam que as pessoas elas já nasceram sacerdotes e sacerdotisas. E o que falta para essas pessoas é simplesmente uma iniciação dentro de um culto e passar um ensinamento de como aquela pessoa vai continuar o que os seus antepassados, através da ancestralidade, lhe ensinou. Então, pensem bastante nessas palavras de quem não sabe nada da vida e que tem a humildade de dizer que todos os dias eu estou aprendendo a bondade e aprendendo e conhecendo a maldade também. E que tudo vale a pena, tanto a maldade quanto a bondade. Todo o conhecimento, ele vale a pena. Porque é a partir daí que através da sua Ori, você vai escolher o que você realmente deve seguir. Se você segue o que o outro quer que você siga e que você acredite, ou se você deve seguir aquilo que a sua espiritualidade trouxe para você. Então, Orumilá, que é o nosso profeta, né, da religião, através dos Odus e Fá, Eledumare, ele nos traz uma orientação aonde ele diz que o nosso primeiro orixá é a nossa Ori. Então, se você cuida de Ori, você cultua Ori, e a tua cabeça diz que aquele caminho é bom para você, siga, mas vá sem medo. Porque o medo, ele é o maior inimigo dos seres humanos na Terra. Mas ele também pode ser um grande amigo para que nos ajude a evitar atrocidades no nosso caminho de escolhas mal feitas. Certo? Axé Eledumare e a Mioxum abençoe a todos vocês no dia de hoje. Aboru, Aboiê e Boxexé.